aí as pessoas tendem a se referir a ele como clássico. E eu acho que ele é, já usando essa nomenclatura da literatura, ele já é na verdade extremamente moderno. Por exemplo, o realismo do Hitchcock, se é que a gente pode falar de realismo na obra dele, ele está sempre a serviço da construção de uma atmosfera. A atmosfera sendo aqui uma coisa extremamente abstrata. Quer dizer, ele trabalha com ideias antes do que com histórias, propriamente. No caso do Janela Indiscreta, por exemplo, o suspense e a angústia são conceitos muito abstratos. E ele, apesar de se utilizar de imagens figurativas, ou seja, são atores, são formas que tu conheces, mas ele está tratando ali de questões obscuras, entende? E provavelmente é um dos cineastas mais metafísicos que eu já conheci nesse sentido. Por fazer uma reflexão tão profunda sobre, por exemplo, o que é uma imagem. Entende? Ele colocar ali um personagem como o Jeff observando a ação e propondo um problema. A imagem foi o que ele viu ou é principalmente o que ele construiu a partir do que ele viu? Isso é apesar de ser apresentado, enfim, numa estrutura aparentemente tradicional, quer dizer, a continuidade clássica, a ação é cronológica, linear, essas coisas que não importam, na verdade, mas ele é um iconoclasta ao mesmo tempo, se utilizando dessa maquinaria de Hollywood a que ele tinha acesso, as grandes estrelas que ele tinha acesso, ele atinge reflexões tão profundas quanto a de um diretor como Tarkovsky, ou de um diretor como Antonioni, entende? Que geralmente são mais reconhecidos por serem reflexivos. Não só a Janela Indiscreta, todas as obras do Hitchcock, no primeiro momento, tu vais pensar que é uma obra superficial, que não discute nada. Fácil, né? No primeiro momento, tu vais perceber, sim, através da imagem, que o cara discute cinema. O tempo todo. Se ele usa o cinema, tá. Sim. E aí as reflexões, a questão do texto, o ponto de partida, ele vai... E eu acredito que não existe eu acho que Fritz Lang chega perto do Hitchcock, não, porque ele o plano para ele é o filme. Sim. O plano para o Hitchcock é o filme. Ele não existe nada em vão para o Hitchcock. Nada à toa, né? Nada à toa. Sim. Cada cena ali que ele interfere, que a câmera dele busca ali, nada é descartável. É um cara muito preciso, você acha muito preciso. Sim, um cirurgião, né? É aquela questão, assim, ele tem a intenção e execução, acredito que chega até a ser maior do que a intenção. Sim. Tanto Janela Indiscreta como as outras obras. Um amigo meu diz que o Hitchcock é a prova máxima de que o cinema ele é a praxis. O que ele quer dizer com isso? Não adianta ideias maravilhosas para o cinema. O cinema é a prática dessas ideias, entende? O realizar essas ideias, na verdade. Que o Hitchcock, como tu mesmo falou, pega as ideias ali em fontes absolutamente baratas e quase que marginais, sabe? Quer dizer, ele não recorre à grande literatura, por exemplo, como o Visconti recorre. Quer dizer, o Visconti adaptou Thomas Mann e queria adaptar o Marcel Proust, entende? O Hitchcock vai ali nas fontes mais ordinárias e pega ali o que ele acha interessante do plot, do ponto de partida, justamente que tu falavas, para, enfim, para exercitar a imaginação imagética dele. E no Janela Indiscreta tu percebes esse poder de barganha que o Hitchcock tinha com os produtores, até com o público. Tem uma cena no Janela Indiscreta que ela tá em cima dele, acho que é a primeira vez que tu vê os dois tendo contato físico mesmo, que é o primeiro momento ele tá relutando. E ela tá falando ali que quer ficar com ele, né? Palavras de carinho. E ele falando sobre o crime, falando. Aí ela quer ser direta, ele levanta. E pra mim é uma cena absolutamente pesadíssima. Faz alusão ao casal da frente que vive, né, trancado, depois ali no lua de mel. Aí ela senta, se deita e acende um cigarro. Sim.
Então esse poder de barganha que a priori os produtores não... Ele excluiu uma cena aqui que ele... De teor sexual mais alto, né? E deixava essa coisa, essa aqui tá pesada, tu pode colocar, mas eu já tenho essa daqui. Sim. Essa cena é... E ele sempre trabalha com a... É interessante isso, que o Janela Indiscreta, ele é uma grande discussão sobre a vida a dois, tanto quanto uma grande discussão sobre o crime, falando aqui em termos de roteiro também. E ele sempre deixa isso ali nas entrelinhas e nos extracampos, o desconforto daquele casal. Ela chega, a Grace Kelly chega no teu apartamento com um jantar pra ti, perfeito e tudo. E aí ele não para de pensar no crime. E aí ela se sente deixada de lado, né? E pergunta se ele gostou do jantar. Aí ele fala, o jantar está perfeito. Como sempre. E esse como sempre é justamente o que incomoda ele. É sempre perfeito. É sempre na medida certa. E acho que o olhar do Jeff aqui é a câmera, entende? Quer dizer, essa cena que tu acabou de te referir, ele não olha para ela, ela tá beijando ele, e ele não tá nem olhando para ela, ele tá olhando para a janela. E ele olha para ela pela primeira vez de fato quando ela entra na ação daquele crime. É quando ele percebe ela no espaço. É quando ela se torna digamos que um objeto digno de ser apreciado, entende? A partir desse momento. Acho que esse jogo, por isso eu chamo a atenção tanto para a personagem dela, porque eu acho que ela é uma das grandes formas da gente perceber como a imagem é essencial para o Hitchcock. Ele se referia uma vez à atriz que protagoniza Marley e os Pássaros, a Chip Happy. Isso, tipo. E aí ele dizia que ele passou junto com ela por um processo parecido com o de um corpo que cai. E foi quando ele trabalhou com ela pela primeira vez, ele levou ela em lojas, vestiu ela do jeito que ele queria, pintou o cabelo dela do jeito que ele queria, botou o sapato que ele queria nela, construiu a imagem da mulher que tinha na cabeça dele. Então, ao contrário de um diretor como o Bergman, por exemplo, ele olha para o ator e ele não vê um encenador, ele vê uma imagem que ele vai usar da forma como ele quiser, que é uma visão bem extrema, de repente, mas é a visão que ele usa. Essa obsessão que ele toma para si faz parte do método do Hitchcock. Sem essa obsessão que ele tem pela imagem, sem essa obsessão que ele tem pelo público, ele dava muita importância para o público. Sim. O método não ia nascer. Então o método do Hitchcock nasce com essa junção, a imagem, o público. Sim. Acho que a própria escolha dele por se aprofundar no suspense, por exemplo, durante longos anos da carreira dele, se dá por essa importância que ele dá para o público. Quer dizer, o suspense é um dos gêneros que mais te permite manipular as pessoas. E além disso, ele é um gênero que abre uma seara interminável assim, de recursos cinematográficos que podem ser usados para a criação daquela atmosfera. O filme de gênero te dá essa condição. Exatamente. Tarantino dizia que se tu quisesse aprender a fazer cinema, tu tinha que correr para o filme de gênero. Te dá esse leque para te poder experimentar a possibilidade. E é interessante isso do gênero, porque o gênero é sempre o que te aprisionaria, né? Em teoria. Quer dizer, é uma coisa que já tem suas regras determinadas. Já tem as regras do jogo muito bem estabelecidas. Isso não quer dizer que você não possa transgredir. Exato. Ou, enfim, e ele faz aí uma coisa complicadíssima, que é lidar com expectativas, entende, do público. Que já está acostumado a assistir o suspense e que já reflete sobre aquele gênero, que já sabe que vão haver momentos como o crime, a revelação da identidade do assassino, a punição desse assassino, enfim. Já existe ali a cartilha que a gente espera encontrar em um filme desse gênero. E o Hitchcock, um dos motivos pelos quais ele é um dos grandes do Olimpo cinematográfico, é que ele justamente consegue, ainda que aprisionado por essas convenções, aprisionado pelo sistema de Hollywood, pelo Star System, enfim, pela necessidade de ganhar dinheiro, porque os filmes dele eram caros, com todos esses reveses, digamos, ele ainda se consegue, enfim, estabelecer um dos estilos mais marcantes da história do cinema. Assim como hoje em dia eu acho que o dinheiro não fez mal para o Hitchcock. O dinheiro não fez mal para o Hitchcock.
Ao contrário de muitos diretores que não conseguem trabalhar muito com dinheiro, eu acho. O Hitchcock se dá muito bem, acho que ele é um grande adaptador, ele se adapta quer dizer, se mudou da Inglaterra para os Estados Unidos. Acho que um dos poucos diretores que a fase americana ultrapassa a sua fase na cidade de Natal e tudo na Terra. Então ele conseguiu jogar com essas condições que são adversas, quer dizer, são condições duras de trabalho, lidando com as mais diversas expectativas artísticas, monetárias, enfim, e ainda assim construiu uma obra concisa, coerente, quer dizer, que tem unidade. Como a gente conversava antes, se tu sofisticar qualquer plano de qualquer filme do Hitchcock, a partir daquele plano tu consegue falar da obra dele. Porque o estilo dele é forte o suficiente para isso. O Janela Indiscreta é um filme que tu percebes essa mudança no ritmo, nos tons do Hitchcock. Nos anos 60 ele já vai começar a flertar com uma coisa mais violenta, né? Os tons vão mudando, ele vai se experimentando e exigindo mais dele. Isso quer levar o cinema dele ao limite, né? Ver até onde esse cinema pode ir, de repente. O cara faz Janela Indiscreta, 54, com toda aquela cor, aquela coisa grandiosa. 60, Psicose. Preto e branco. Então essa obsessão que ele tem com ele, com o cinema, pegar um equivalente assim na sétima arte é uma tarefa dolorosa, uma tarefa nada agradável. É ingrato achar alguém tão bom quanto o Hitchcock. Sim. Bom, esse foi o nosso debate sobre Janela Indiscreta, do ópera de Hitchcock, que deu início a uma série de vídeos que a gente vai realizar sobre a obra desse diretor, sendo que o próximo vídeo vai abordar Psicose, dos filmes mais emblemáticos da obra do Hitchcock, que, como o Ayrton falou, está sendo homenageado agora em 2 ciclos que estão acontecendo no Rio de Janeiro e em São Paulo, que estão exibindo a obra dele completa em película. A gente agradece as pessoas que estão assistindo, espero que vocês gostem e assistam o próximo vídeo.